Ok, muito boa noite a todos. Dando sequência, então, ao nosso ciclo de conferências em nosso espaço Caminho da Luz, aqui na cidade de Limeira, hoje o tema que nós escolhemos é sobre a paz interior. É aquela velha pergunta de sempre, por que eu não tenho paz? Por que o mundo não vive em paz? Por que o mundo está sempre em conflito, sempre em guerras? Guerras ideológicas, guerras religiosas, conflitos étnicos e assim por diante. E as pessoas comuns também que não estão em guerras institucionalizadas, porque elas reclamam profundamente que suas vidas não têm paz. Eu conheço pessoas riquíssimas, milionárias, que a sua vida era um inferno. Então vamos tentar entender isso, vamos tentar chegar no cerne dessa questão e vamos ver por que a natureza das pessoas, por que as pessoas vivem num universo onde elas não vivem em paz, onde elas não têm paz. Ok? Tudo bem. Como que é o dia a dia do ser humano hoje, né? Como que é o dia a dia de um ser humano que nós chamamos de normal? Né? E que na verdade eu chamo de normótico. Normótico, ou seja, é o doente, é o neurótico, né? O normal é normótico do meu ponto de vista. Tudo bem, as pessoas, desde muito cedo, a cultura que as pessoas vivenciam, elas adquirem uma cultura na sociedade, que é a cultura do dinheiro, é a cultura da matéria. As pessoas só são valorizadas na nossa sociedade aqui ocidental, ou em qualquer parte do mundo hoje, não importa a sociedade, mas a sociedade mesmo, nossa, aqui onde nós vivemos, que eu estou fazendo essa palestra para brasileiros, né? As pessoas vivem a matéria, elas vivem atrás do dinheiro, elas trabalham o dia todo para conquistar dinheiro. Você é valorizado nessa nossa sociedade pelo que você tem, e não pelo que você é. Se você desfila com um carro chique, importado, bonito, todo mundo. Se você veste uma roupa razoável, a hora que você entra em qualquer lugar, todo mundo te paparica, todo mundo te coloca num pedestal. Se você é um indivíduo cheio de rótulos, professor, doutor, médico, todo mundo te coloca ali. Só que 90% da população é aquela população pobre, é aquela população miserável, aquela população escrava, operária, que vive completamente distante de todos esses valores materiais. Né? Aí sobra só o quê? A Casa Bahia, para o coitado pagar carnê em 70 meses. Se quiser ter alguma coisa na vida. Né? E aqueles produtos de terceira classe, né? Que é vendido para o coitado. Né? Aqueles guarda-roupa, aquelas camas que desmontam só não se olhar. Né? Então as pessoas, elas vivem em função de uma sociedade que criou valores. Né? E as pessoas, elas nessa sociedade, a sociedade disse o seguinte para elas: para que você seja um ser realizado, essa sociedade que está aí, né? Um ser realizado, o que você tem que ter? Você tem que ter, né? Sucesso, né? Fama e poder. Tá? E sucesso, fama e poder está intimamente ligado com muito dinheiro. Né? E quando você tem muito dinheiro, você compra tudo. Você compra todos os seus sonhos, tudo que você deseja. Você compra uma casa maravilhosa, você compra um carro maravilhoso, você compra TV maravilhosa, os produtos eletrônicos, tudo que você compra até amigos. Você compra puxa-saco, você paga tudo, né? Você não precisa fazer nada, você paga para todo mundo, paga empregado, paga isso, paga você mesmo, né? Então a nossa sociedade, ela cria um mito de que você precisa chamar atenção, fazer sucesso, estar né? Ser famoso,
estar sempre na mídia, sempre com a fama, ter poder, muito poder para tomar decisões, mandar, desfazer, o que sabe? E correlato a isso, muito dinheiro. Então, a nossa sociedade materialista prega apenas esses valores. Ela diz, se você tiver isso, você vai ser feliz. Você vai ser um ser completamente realizado. Ok? Muito bem. Só que a nossa sociedade, ela é capitalista. O que significa ser capitalista no nosso modelo? Significa competir. Porque nem todos são patrões. Nem todos é dono da empresa. Pode notar que o dono da empresa é um, e lá embaixo ele tem 1000 empregados para servi-lo. Os lucros reais da empresa vão para o dono, para o patrão. Os pobres. Então, todos sonham com sucesso e fama e poder. Só que num sistema capitalista, muito poucos irão usufruir desta condição de sucesso, fama e poder e dinheiro. Por isso você vê que a nossa sociedade é uma sociedade onde tem muitos milionários, é uma pirâmide, né, onde muito poucos estão aqui usufruindo de tudo, e a grande massa está muito distante lá embaixo, sustentando aquele grupo de pessoas lá no poder, lá em cima. Opa, desculpe. Né? Sustentando esse povo no poder. Tudo bem. É óbvio que uma sociedade com esses valores, onde o espírito está morto, né? Aí você tem um governo, né, que legisla da seguinte maneira: se eu der o emprego para o indivíduo, ele está realizado como ser. Se eu der um emprego para esses indivíduos aqui, eles estão realizados como ser. Não precisa fazer mais nada, é isso. É só dar educação, só dar assistência médica, comida e emprego. Será que o ser humano é só isso? E os sonhos? As pessoas pensam que esses caras aqui não têm sonhos. Os mesmos sonhos que esses grandes aqui têm. Quando você pensa quando esse indivíduo vai numa loja, ele vê uma TV de plasma de 50 polegadas e o dinheirinho dele não dá nem para comprar uma de 20, preta e branca. O salário dele não dá. Você pensa que ele não sonha? Passa um carro fantástico na frente dele, ele com o fusquinha velho caindo no pedaço. Você acha que ele não sonha? Por que você acha que está cheio de ladrão e bandido? Porque os indivíduos sonham, eles não conseguem conquistar, às vezes, pelo trabalho, por esse processo, ele vai roubar. Ele fala, é o único jeito que eu tenho de sair dessa condição. Aí gera o conflito. E esses conflitos, esses indivíduos, eles vão conflitar com as pirâmides de outros países. Porque nos outros países também tem a pirâmide. Ok? Quando esta pirâmide interfere, os interesses desses poderosos interferem no interesse desses poderosos, vai haver um conflito, uma guerra. Mas o interessante disso, que quem vai se matar e guerrear, são essas turmas de baixo aqui, ó. Esses caras jamais vão sujar sua mão, o dono de uma empresa, né? Os grandes bilionários de um país, que são os donos do poder, que realmente eles é que perdem grana quando os países entram em conflito ou ideológicos. Eles que fomentam a guerra e a destruição do inimigo. Mas só quem vai lutar é... Você não viu nenhum empresário ir lá se matar na guerra. Nenhum político pegar uma arma e ir lá lutar na guerra. Não vai. Esta sociedade é uma sociedade de androides. Onde o indivíduo acorda 6 horas da manhã, quando muito não acorda 5 horas da manhã, vai para um trabalho estressante, fica o dia inteiro. Você já foi em linha de produção, firma com linha de produção, os caras estão ali naquelas máquinas, passam o pé, o dia inteiro naquela vida de robô, de androide. Aí 6 horas da tarde, né, às 18 horas, o indivíduo volta para casa moído, cansado, arrasado.
Aí ele chega na casa dele, tem todos os problemas de uma família, criança, filho, salário, dinheiro que não dá para pagar. Todas as frustrações surgem. Aí o indivíduo tem paz. Como é que a paz pode surgir num contexto desse? Né? O indivíduo que só foi formado para servir a indústria, qualquer universidade, qualquer faculdade, só faz isso para você. Só forma você para servir as indústrias, para servir os interesses. Aí, afetivamente, o lado afetivo e emocional do indivíduo, né? Ele não sabe trabalhar, ninguém nunca ensinou ele não sabe como se relacionar com o sexo oposto, a vida sexual dele é confusa, cheia de problemas. E o indivíduo fica angustiado, perturbado, depressivo, e não sabe por quê. Aí ele também não tem paz. A sociedade de hoje, quem mora em São Paulo, levanta e pega aquele trânsito maravilhoso, congestionado a marginal inteira, todo mundo buzinando na tua orelha, e não anda, você é atrasado, você o indivíduo começa a ficar naquele estresse, naquele nervo, naquela tensão, que ele precisa chegar, que ele precisa ganhar, que ele precisa vencer, que ele precisa ter um negócio para servir, e está tudo parado, atrasado, e ele buzina. Essa neurose vai levá-lo diariamente a um estresse. Por isso que a doença moderna é estresse. Estresse é doença moderna. Você acha que o cara que está no campo com aquele cavalinho dentro na carroça, tec, 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 não vai ter estresse? Estresse é doença de cidade. Entendeu? É doença de quem está voltado. Né? E as pessoas criam uma ansiedade tão grande, né? Em querer ter, obter, ganhar, vencer, chegar em primeiro lugar, fazer sucesso. E quando não consegue? A vida vai passando, ele vai envelhecendo e nada de acontecer, nada de sucesso. Advém o quê? Uma frustração terrível, uma angústia terrível, uma depressão terrível. Ele se sente incapaz. Ele se sente desprezado pela sociedade. As pessoas não o valorizam. Não ligam para ele. E esse indivíduo vai entrando numa profunda depressão. Né? Ele se autodeprime, porque tudo o oprime. O trabalho oprime, a vida, né? A atividade física dele, o sistema nervoso dele vai a 1000, a alimentação dele é horrível, ele toma uma garrafa de café, fica mais estressado ainda, tudo é errado. Não tem uma atividade física, mora numa cidade como São Paulo, o índice de poluição, se olha no relógio lá está sempre, né? Tem vários índices lá que marca, né? É interessante, tem uma lá que está assim, qualidade do ar, tem boa. Segundo, qualidade do ar, né? Está lá assim, mais ou menos. Qualidade do ar, ruim, péssima. E tem último nível que só uma mãozinha e faz assim, ó. Você. Quem mandou vir aqui, morar aqui? E 99% da cidade de São Paulo hoje é a mãozinha que sai. Ele está acima do ruim, do péssimo, entendeu? É insuportável a poluição. Então agrega-se um monte de valores numa cidade como São Paulo, nas grandes cidades do planeta, onde as pessoas são forçadas a viver num regime altamente destruidor para a sua essência. Aí eu pergunto, como é que alguém pode viver em paz numa cidade como essa? Entendeu? E o Buda já dizia a seguinte situação, né? Buda já dizia o seguinte, que o mundo lá fora espelha o interior das pessoas. Tá? O mundo aí fora é exatamente espelho do que as pessoas são dentro delas.
O mundo espelha o interior das pessoas. Se o mundo está em guerra, se o mundo está em conflito, se tem o Irã, Iraque, tudo aquela coisa, Segunda Guerra Mundial, Primeira, é exatamente o que sempre aconteceu dentro do ser humano. O ser humano sempre esteve em conflito com o mundo exterior, porque lá dentro dele ele nunca esteve em paz. Não existe paz por decreto, gente. Vem um governo, eu decretei a paz. No dia seguinte, os rebeldes já estão fazendo uma encrenca. Né? É igual os Estados Unidos. O presidente chegou lá no Iraque, né? Você viu o Bush? Não faz muito tempo, dou a guerra do Vietnã, do Iraque por encerrada. Como se por decreto ele resolvesse o problema, né? Falei e acabou. Cada dia você vê negros se matando, explodindo carro bomba, arrebentando, a rebelião continua. Não existe isso de... Por quê? Porque o ódio está lá. Certo? O conflito interno das pessoas estão lá. Não vai acabar nunca. Porque você constrói, você faz modelos para a sociedade, você nunca faz um modelo para o homem, para transformar o ser. Para levar paz para o interior do ser humano. E não levar paz. As pessoas, esses sociólogos, eu dou risada para sociólogo, sabe? Sociólogo trata o povo, a humanidade, a sociedade, como se a sociedade existisse. Não existe sociedade, isso é uma ficção. Só existe uma coisa, o homem. Se você não trabalhar o homem, o indivíduo, nunca vai resolver o problema. E as pessoas se esquecem que o indivíduo precisa ser feliz, que ele precisa ter um equilíbrio interior, que ele precisa encontrar a sua alma, o seu espírito perdido. Então, numa sociedade como hoje, ela está mais fadada à Terceira Guerra Mundial, ao holocausto nuclear, do que uma revolução da paz, movimento pela paz, sabe? Não vai existir, porque o conflito do homem não foi resolvido ainda. As pessoas são infelizes. E te digo mais, olha, eu, Laércio, estou há 30 e poucos anos trabalhando no caminho espiritual. A maior parte das pessoas que me procuram e estão tentando ir para o caminho espiritual, mesmo assim estão profundamente confusas, profundamente infelizes, profundamente deprimidas, depressivas e angustiadas e não conseguem encontrar um caminho. De tão doente que as pessoas são, de tão perturbadas internamente que as pessoas são. Porque é muito difícil as pessoas conquistarem ou realizarem uma transformação real interna dentro delas. Então, na verdade, se nós formos fazer um resumo do porquê o ser humano não tem paz, porque não adianta a gente discutir a paz. Nós temos que discutir exatamente o porquê que as pessoas não estão em paz. E se a gente conserta isso, a paz acontece. Ela brota de dentro das pessoas. Então, o ser humano, ele tem uma coisa que nós chamamos de... podemos dividir o ser humano em 4 partes aqui, para a gente poder estudar. Nós temos o corpo, a parte física, nós temos a mente, né? Nós temos a área emocional, vamos dizer assim, né? E nós temos a parte espiritual do ser. Ok? Mas só que você tem que entender que todas essas coisas estão juntas e conectadas, elas não estão divididas. Nós dividimos aqui só para estudar. Ok? Na nossa sociedade, o corpo do ser humano é tratado como uma máquina. Tá? Então, a única coisa que importa é o rendimento. Então o indivíduo vai nas academias para melhorar o seu rendimento, a sua performance no trabalho, então ele tem que render, produzir, fazer, acontecer. Então é uma máquina. A mente é conhecida como o ego da pessoa, né? O eu da pessoa, esse euzinho pequeno, o eu inferior. E esse ego e esse eu não passa da sua cultura. Você é exatamente tudo aquilo que você aprendeu dos seus pais, da sua mãe. Você é a cultura. Está me entendendo? Se você for muçulmano, você vai ser muçulmano. Se você for árabe, você vai ser árabe. Se você for judeu, você vai ser judeu. Se você for católico, você vai ser católico. Essa formação da sua personalidade, da sua cultura, vai dizer para onde você vai. A sua mente que vai dar ordem para você fazer isso, fazer aquilo, se comportar desse jeito, daquele. Entendeu? Não se esqueça, esse é seu ego.
É a sua cultura, a sua personalidade, tudo aquilo que você aprendeu e se formou para ser. Vamos supor que você se formou para ser médico, então você vai ser médico, você vai viver médico 24 horas por dia. Você pensa como médico. Tá? Muito bem. E aqui você vai ver que como as culturas são muito diferentes, vai estabelecer-se o conflito. É inevitável o conflito de interesses. Tá? O emocional é toda aquela área sua afetiva, emocional, sexual, tudo que você sonha, tudo que você sente, tudo que você imagina, tudo que você sente de alegria, tristeza, angústia, tá? Essa é a sua área emocional. Essa daqui, na maior parte dos seres humanos, é uma bagunça. O ser humano não sabe trabalhar com isso. Aí tem que ter 1000 terapeutas, psicólogos, ólogos e otosólogos, astrólogos, né? Terapetólogos, tudo para resolver a doença mental do ser humano, né? A neura do ser humano. Porque ele nunca foi treinado para trabalhar o seu emocional, nenhuma escola. Por isso ele vai ser doente mesmo. Nunca ninguém trabalhou essa parte, ensinou nada. Ele tem que aprender sozinho. E, claro, vai dar milhões de cabeçadas. Vai arrumar namorada, é só confusão. Vai casar, piorou a situação, né? Entendeu? Então aqui o ser humano é um poço de doença mental e psicológica. Você está entendendo? Por isso que o que mais vende na nossa sociedade é Lexotan. Vai na farmácia, é o que mais vende. Né? Eu sei disso porque eu conheço médicos e conheço farmacêuticos. O que mais vende é Lexotan. E para que serve Lexotan? Relaxar, para dormir de noite. Porque as pessoas não dormem de noite, né? As pessoas sentam na cama com a mente dela, tá assim, tá meio... Não dorme, não tem paz, não relaxa. E o espiritual? O espiritual da pessoa, nessa sociedade nossa, zero, não existe. Quer vida após a morte, você está maluco? Né? Que é espírito? Você está doente, isso é coisa de espírita, coisa de kardecista. Você acha que os negros lá na cidade de São Paulo o dia inteiro estão preocupados com o espírito? Tu pode ganhar dinheiro, pá, comércio, vai lá nas avenidas 25 de maio, vai lá no centrão de São Paulo, você vai ver aquela puta mercado de peixe. É igual quando Jesus entrou no templo lá, né? Jesus entrou no templo, viu? Dentro do templo, hein? O templo naquela época, que era o templo de Herodes, era um templo sagrado para os judeus. É como você entrar numa igreja. E o nego tudo, aquela puta feira enorme, lá o nego vendendo até a mãe, né? Dentro do templo. Aí que Jesus ficou prostituto da vida, começou a quebrar tudo, arrebentar e ficar nervoso. Né? Cambada de sem vergonha, Jesus. Já vejo Jesus metendo o pé na barraca lá, chutando o pau das barracas, como a gente diz. Claro, o ser humano, bicho, ele só vive isso aqui, ó, máquina, dinheiro e tal. O espiritual para ele tá um pouco ligando para o espiritual, um pouco dando importância para o espiritual. Vocês estão me entendendo? Isso não existe na vida do ser humano. Eu vou contar uma historinha muito interessante. É verdade. Isso é verdade, isso aconteceu. Vocês conhecem o Sai Baba na Índia? Né? Sai Baba, grande mestre hoje, né, vivo. Então, foi uma excursão aqui do Brasil, visitar o Sai Baba na Índia. Até uma amiga minha visitou, e essa história quem contou foi a própria organizadora da excursão. Uma pessoa aí muito famosa no Brasil, uma artista de televisão, de novela. Né? Não vou citar o nome dela aqui porque é antiético. Mas ela é amigona minha, fazia conferências no meu espaço e levava excursões para a Índia. Visitar o Sai Baba. E acontecia assim, o Sai Baba é uma pessoa, o Sai Baba é uma pessoa tão procurada, que ele mora num ashram na Índia, que vai assim 10 mil pessoas na porta dele. É que nem o Chico Xavier. É muito difícil chegar ao Chico Xavier, ó, eu quero falar com o Chico Xavier. Pô, você tem mais 5 mil que quer falar com o Chico Xavier. Vocês estão me entendendo? Então lá, na Índia era uma peregrinação muito grande. Então ele dava atenção para essas excursões que ia de estrangeiro. Ele disse assim que tinha uma sala desse tamanho assim, um monte de cadeira em volta assim, um monte de cadeira, tudo lá. E essas excursões vinham e preenchiam essas cadeiras, 3 ou 4 países entravam junto ali. Ficavam umas 150 pessoas sentadas em volta desse salão. E ele entrava pela porta e ia passando pelas pessoas, certo? Mas não ficava assim, em 30 segundos, 1 minuto em frente de cada um, ia passar, entrava e ia embora.
Ok? E ele tem aquele poder de materializar coisas, materializar cinza de incenso, materializar alguns objetos, algum colar, broche, e assim. Então, ele diz que entrou, né, e nesse dia foi uma ricaça aqui de São Paulo, nessa excursão, mas uma ricaça, uma piruona mesmo, aquelas senhoras toda pomposa, né? Para pagar uma passagem para a Índia já não é fácil, então não é qualquer um que vai. Bom, tudo bem. Então ele vem passando, né? Assim, para na frente de um, levanta a mão, ele materializa, ele faz assim com a mão, ele materializa a cinza de incenso, que cai um monte de cinza na mão da pessoa, assim. Aí para na frente de uma outra pessoa, faz um movimento com a mão, só parece um broche, assim, ele dá para a pessoa. Na outra ele dá um colar, e às vezes vem de ouro, uma coisa assim, sofisticada, né? Aí, quando ele chega na frente dessa mulher, ele para na frente dela e não faz nada e só pergunta assim para ela: o que você quer de mim? Ele fez essa pergunta. A mulher disse assim para ele: ó, eu quero paz. A mulher disse isso para ele: eu quero paz. A resposta dele foi extremamente simples. Basta você tirar o eu e o quero que você tem paz. O que é o eu? O eu é a sua cultura, é do jeito que você vive. É como você aprendeu a viver a sua vida, os seus costumes, os seus hábitos, o que você pensa de você. Esse é o seu ego, é o eu seu. Então ele fala, você tira o eu, elimina isso aqui, e elimina esta segunda. O que é o quero na história? É o desejo. Desejo. O ser humano vive atormentado porque ele deseja. Deseja, 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 e o tempo todo desejando, e nunca está contente, nunca está feliz. O desejo corrói. Porque ele sempre está desejando algo que ele não pode ter, pode ter certeza. Ele não se contenta com o que ele tem. Ele deseja algo muito grande que às vezes é muito difícil de ter. Demora muito. A história de Buda é muito engraçada, a história dos espiritualistas, porque às vezes as pessoas, quando saem da vida material e vai para o caminho espiritual, elas continuam desejando. Porque quando elas estão no material, elas querem um carro automotivo, querem uma casa da praia. Aí quando elas entram no caminho espiritual, ai, eu quero luz. Ai, porque eu quero andar no disco voador. Ai, eu quero fazer projeção astral sair do meu corpo. Ai, eu quero ser iluminado amanhã. Você continua querendo ainda. Esse desejo que te tormenta. Porque essas coisas, quando você quer, eu quero a paz, enquanto você está querendo, ela não existe. Se você eliminar esses pontos fundamentais que os orientais dizem que é a base da frustração, da angústia e da depressão, você fica numa suavidade, numa leveza. Quando você não deseja nada, tudo que vier é lucro. Não é? Quando você tem o equilíbrio, o suficiente para você existir, para você viver, aí você não vai entrar em conflito com as pessoas muito. Se você deseja, você pode ver que a nossa sociedade, para você vencer, você tem que derrotar um monte, né? Nos esportes é assim. Para você ser o primeiro lugar, fazer sucesso e fama, você tem que matar um monte. Teoricamente, você tem que matar o inimigo, é o inimigo. Qualquer esportista se torna o seu inimigo, você tem que vencer ele. Você tem que derrotar ele. E nas artes marciais, então, é pior, né? Porque você vai no pau, você derruba ele na porrada mesmo, né? É literalmente seu inimigo. E as empresas, como que elas competem? Quando uma empresa chega e tira o seu mercado, faz você ganhar muito menos, você vai numa guerra com ela, você vai no pau. Você manda até assassinar pessoas. Você está me entendendo? E quando um país compete por interesses de mercado com outro país, aí vai guerra, aí a guerra vai institucionalizada mesmo. Por que você acha que a Alemanha entrou em guerra com a Inglaterra, rapaz? Quais os interesses envolvidos? Puramente econômico. Puramente econômico. Né?
Então, é esse o aspecto. Os orientais dizem que o desejo é uma das coisas, uma das estruturas fundamentais do sofrimento humano. Tá? É diferente, você tem que trabalhar, aquela história que a gente falou da lei da atração, quando você quer alguma coisa, você tem que tomar cuidado para essa coisa não se tornar um desejo e se tornar a sua morte, tornar o seu sofrimento. As pessoas têm que tomar consciência de como vai trabalhar a coisa. Você entendeu? O que é mais importante na sua vida? Quando você para de querer, parece que as coisas acontecem. Naturalmente elas vêm. É aí que o taoísmo entra, a filosofia dos grandes mestres entram, porque quando você toma consciência das coisas, elas acontecem. Porque nós estamos aqui no planeta Terra para aprender uma série de coisas. Enquanto nós não aprendemos, nós não podemos nos libertar da Terra, do projeto Terra, da lei do karma. Então a vida é um aprendizado. Enquanto você não aprender, você reencarna de novo, reencarna de novo e reencarna de novo. Essa é a lei do karma. Porque as suas ações, quando você está nas trevas, é uma ação de conflito. Você magoa o outro, mata o outro, tortura o outro, pisa no outro. Isso vai gerando um karma para você. Mas quando você começa a buscar essa paz interior e a sua relação com o ser que está lá fora começa a mudar, começa a se tornar uma relação mais de amor, isso significa que você está aprendendo. Por quê? Você só pode entrar em conflito com o outro, em guerra com o outro, quando você está em guerra lá dentro. Você não está em paz aqui dentro. Porque se a paz vier aqui dentro, todas as suas ações externas serão de amor, paz, benevolência. Por isso que os mestres diziam, procura Deus dentro de você. Porque é aqui que você tem que modificar. A modificação tem que acontecer dentro. A maior tolice que o indivíduo faz é querer fazer mudanças externas. Pegar a bandeira e sair para a rua. Vamos derrubar o governo, vamos fazer isso. Pior coisa, só vai dar derrame de sangue e vai continuar a mesma porcaria de sempre. É exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa. Aquela puta guerra da plebe, sangue rolou, cabeças rolaram na guilhotina. Né? Agora sim o povo está no poder, agora sim. Quem foi no poder? Napoleão Bonaparte, né? Beleza, né? Um outro ditador pior do que antes. Por quê? Porque ninguém cria uma transformação real no ser humano, na alma do ser humano. Aí, quem vai no poder tem os mesmos desejos. Os mesmos desejos de poder, de fama, sucesso, sabe? Aglutinamento. Por que o político rouba? Por que ele rouba muito? Porque internamente ele não tem esse equilíbrio espiritual. Ele não tem essa bondade, esse amor cósmico. Você está entendendo? Por isso, o ladrão acontece quando exatamente ele está no poder. As pessoas que estão no poder são os maiores ladrões. Roubam toda aquela energia, toda a viscosidade daquele indivíduo que está lá na escravidão, trabalhando lá embaixo. Por isso que os grandes mestres da luz preferiam ser indivíduos completamente fora da sociedade. Eles não conseguiam fazer parte da sociedade. Por exemplo, tem um discurso muito interessante. Vamos pegar uma pessoa que está aqui, nesse sistema. E Jesus era o iluminado. Jesus era um indivíduo que estava vendo o mundo e o universo de um outro jeito. Naquele equilíbrio de paz, tal, tentando pregar a paz, levar essa nova condição para a humanidade. Então conta a história, né, que a velha parábola do homem rico, né? Jesus estava dando um discurso maravilhoso, né, e tinha um comerciante muito rico assistindo, né? Quando terminou o discurso, ele ficou tão maravilhado com o discurso, chegou assim para Jesus e falou assim: mestre, o que devo fazer eu para me tornar seu discípulo? Né? Ele falou: muito simples, você venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. Conta a história que o cara foi saindo meio de fininho, fininho, foi embora. Aí tem aquela velha frase, né? É mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico materialista entrar no reino dos céus. Gente, presta bem atenção.
Quando Jesus está falando entrar no reino dos céus, não significa que depois da morte o cara vai lá por São Pedro, olha, eu fui rico lá embaixo, viu? Aí Jesus não vai deixar você entrar porque você foi rico lá embaixo. Não. Significa o seguinte, quando você é um rico, esse é um simbolismo de que toda a sua vida está canalizada para o eu e para o quero. Quando isso acontece, você é o capitalista, você está em busca do dinheiro, você trabalha para o dinheiro, para sustentar o seu dinheiro, ou para ganhar mais dinheiro. Toda a sua energia está canalizada para cá. Aí, se toda a sua energia está canalizada nesse ponto, como é que você vai seguir Jesus? Jesus está te levando para uma outra direção. As duas coisas não é difícil andar muito junto. Por isso que ele falou, para me seguir, ó, eu sou um cara, não tenho absolutamente nada, eu sou livre, e o meu caminho é para cá. Meu caminho é desconectado do mundo material e dessa sociedade aí. Eu vou para onde eu quero agora, não tenho emprego, eu vou para onde eu quero, sou um ser livre, vou buscar a minha luz, o meu contato com as outras pessoas. Quer vir comigo? Mas como é que você quer vir comigo e cuidar da sua loja? Cuidar da tua lojinha. Esse é o problema. Tem uma outra história de Buda, muito interessante nessa mesma linha. Buda pregou a vida dele, olha, vocês têm que entender, o Jesus pregou 3 anos da vida dele, teoricamente, né? Pelo que conta os evangelhos. Dos 30 aos 33. Tá? Buda, Siddhartha Gautama, se iluminou aos 35 anos de idade. E morreu aos 86 anos de idade. Então veja quanto tempo ele pregou na vida dele. E ele peregrinava pela Índia, andava pela Índia com seus discípulos, com a sua turma, e praticamente todo ano, quase, ele passava numa cidade em um determinado lugar. E conta a história, um dos discípulos de Buda conta, né, que toda vez que Buda ia dar um discurso, passava assim uns 15 minutos que ele tinha começado o discurso, vinha uma carruagem com os cavalos, uma carruagem chique, né, de gente milionária, de gente cheia da grana, parava, descia um cara super bem vestido, aí daí lá sentava e ficava ouvindo o Buda falar. Mas ele ficava ali uns 15, 20 minutos, nem o Buda acabava o discurso, nada, estava na metade, ele já saía correndo, entrava na carruagem e ia embora. E todas as vezes que Buda passava, era a mesma história. Ele chegava atrasado e não ficava 15, 20 minutos e ia embora. E calhou de que a última vez que o Buda passou naquela cidade, o Buda morreu naquela cidade. Ele se ascensionou, subiu aos céus, como conta a lenda, naquela cidade. Então conta a história, a lenda, né? História ou lenda, ninguém sabe direito. Que ele reuniu os discípulos, ele deu o discurso aquele dia, e naquele dia o homem não apareceu. Aquele homem não apareceu. Ele acabou o seu discurso, reuniu seus discípulos e disse a ele, olha, o negócio é o seguinte, hoje é o último dia que eu vou permanecer entre vocês aqui na terra. Hoje devo partir deste mundo. E fez a seguinte pergunta aos discípulos, vocês têm a última pergunta que vocês gostariam de fazer para mim, antes de eu partir? Um olhou para a cara do outro. Não, mestre, já andamos tanto tempo com o senhor, não temos nenhuma pergunta a mais. Então ele falou, então devo partir. Se afastou uns 100 metros, sentou embaixo de uma árvore e morreu. Depois que o Buda passou assim uns 30, 40 minutos que o Buda tinha morrido, já tinha ido, chega esse cara na carruagem. Com o cavalo atrasado, desce da carruagem, puxa, preciso muito mesmo conversar com o Buda, né? com o mestre e tal, preciso muito conversar com ele, cadê ele? Aí um dos discípulos do Buda disse, olha meu senhor, hoje ele partiu, não está mais entre nós. Oh, mas não é possível, precisava tanto falar com ele, né? Aí esse discípulo lembra da história desse cara que toda vez que ele vinha, aí ele fala, mas escuta que o senhor é aquele indivíduo, né? Aquele homem que todas as vezes que o mestre vinha dar um discurso, o senhor chegava atrasado e mal ficava, já ia embora. Sou eu mesmo, tal. Mas por que o senhor fazia isso?
Ah, por causa do seguinte, eu sou um homem muito importante, muito rico, dono de um grande comércio na cidade. E o Buda acha de dar discurso exatamente na hora que a minha loja está mais cheia. Então eu não podia largar minha loja sozinha lá. Aí esse discípulo do Buda diz assim, meu senhor, o senhor teve por 30 anos a oportunidade de estar com o nosso mestre. E agora o senhor o perdeu. O senhor o trocou pela sua loja, pelo seu comércio. Agora já é tarde demais. Aí conta a lenda, né, que diz o seguinte: assim é com muita gente que não conseguem ver a luz diante de seus olhos. E certamente aquele comerciante deve ter vagado pelo resto de sua vida por sobre a terra. Porque quando você é escravo de um jeito de existir e de viver, quando você vive a sua cultura, o seu ego, e você valoriza isso acima de tudo, você não consegue enxergar a importância de um mestre da luz diante de você, de aquele que vai te mostrar uma outra direção, um novo caminho. Você não entende, você não consegue valorizá-lo. Podia ser Jesus dando discurso que não ia ligar muito. Enquanto você estiver centrado nesses valores, é óbvio que não vai existir paz. Porque a tua mente e teu coração está totalmente tomado pelo quero, pelo desejo, do lucro, do poder, da fama, da riqueza. A paz é uma coisa que acontece quando o espírito está extremamente elevado na sua concepção de ser. Os valores internos deste indivíduo são completamente alterados e mudados. Aí a paz, ela acontece. A paz é um estado de ser. Muita coisa precisa ser transformada em nós, em nossas vidas, para que a paz se instale. E a coisa mais tola que você faz é procurar a paz no mundo. A paz não é uma coisa que existe no mundo. A paz só vai existir no interior das pessoas. E quando as pessoas estiverem em paz, o mundo vai estar em paz. Tá? Então agora vamos ver qual o conselho dos grandes mestres para nós atingirmos a paz, para encontrarmos essa paz. Nós já diagnosticamos aqui o porquê não temos paz. Então como sair dessa condição nos dias de hoje? Eu tenho que dar uma receita para vocês nos dias de hoje. Né? Senão o ideal era pegar você, falar larga de tudo e vai para o mosteiro meditar nas montanhas. Vai para o Himalaia, né? Vai para a Índia, vai não sei para onde. Qualquer receita que a gente poderia dar mais prática para os dias de hoje. Tentar um caminho do meio aí, né? Vamos lá. Então os grandes mestres vai dar alguns conselhos. Primeiro, você precisa mudar o foco de sua vida. Esse é o primeiro ponto. Tá? Significa o seguinte, o que é mais importante hoje para você? O que você dedica 12 horas por dia, todos os dias? As pessoas trabalham 12 horas por dia. Elas dedicam 12 horas por dia para ganhar dinheiro. Quanto do dia ela dedica para outra coisa? Para buscar a sua alma, o seu espírito, o seu treinamento interior, para fazer uma meditação, para ler um bom livro, participar de uma palestra, de uma vivência, de um curso que vai elevá-lo como espírito. Não estou falando para você fazer curso de matemática, física, engenharia, nada disso. De economia. Mais uma vez, Android não. Chega, a faculdade já matou a gente. Agora, a gente está falando de vida, coisa que leva você à vida real. Então, essa mudança de foco é mudar a sua mente. A sua mente, ela tem que ter uma nova filosofia de vida. Né? E aí, eu aconselho vocês a estudar, né, conselho prático mesmo, vai estudar o budismo,
né? Vai estudar o taoísmo, né? Vai estudar o que é o Zen. Começa a ler um bom livro, fazer um curso nessa área. Quem está dando uma palestra, vai atrás, começa a procurar esse lado. Você vai ver que esses grandes mestres do passado vão te mostrar outras direções, outro foco, que é o foco mais interior, mais espiritual, mais transcendente. Vai mostrar que o universo e a vida tem muitas outras coisas que você jamais pensou, se dedicou para esse fim. Seu primeiro passo, vai estudar, leia, compre livros, invista no seu conhecimento agora espiritual, filosófico, muda o seu foco. E para mudar a sua mente, você tem que mudar os valores. E a filosofia é um bom caminho para mudar os valores. Tá? Isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. Com isso, você começa a mudar o seu ego. Mudar o seu ego. Ou seja, você começa a matá-lo, né? Você começa a tirar o lixo cultural que colocaram na sua mente. Você começa um processo que nós chamamos de desprogramação do androide. Aqui nós vamos desprogramar, né? Lembra aquele cara que chegava fim de semana, ele ia fazer hora extra no banco, né? Trabalhar de sábado e domingo, que nem um louco. Eu conheço gente que faz isso até hoje. Pega serviço e fica trabalhando de sábado, domingo, de noite, até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pavara a noite trabalhando. Falei, pra quê? Aí você vai começar a ver que negócio aí, chegar no fim de semana, vamos para a praia, curtir, vamos meditar, vamos para as montanhas, vamos sair fora, esquece esse mundo que está aí, vamos mudar o foco. Né? Vamos pegar um violão, vamos tocar um violão, vamos curtir, vamos cantar, vamos ver que existe outra coisa no mundo a não ser trabalho. Então, desprogramar. Você começa a mudar o foco da tua energia, da tua vida. Porque a nossa sociedade hoje ela é tão massacrante que se você pegar um jovem de 15, 16 anos e você convidar ele para uma palestra minha, para vir aqui de graça, ele fala que eu não tenho tempo. A resposta dele é essa, eu não tenho tempo, porque de dia ele estuda o dia inteiro, à noite ou ele faz curso de inglês, ou ele faz isso, ou faz musculação na academia, ou não sei o que tem. A vida dele é totalmente cheia de abobrinha, é totalmente preenchida com porcarias. O que interessa mesmo, que seria o trabalho com o seu interior, com o teu ser, com o teu espírito, não existe tempo, eu não tenho tempo para isso, e isso não é prioridade na vida dele, nunca vai ser. Na vida das pessoas. Ou seja, o ensinamento de Buda, de Jesus, de Cristo, não é prioridade na vida de ninguém. A não ser de algum sacerdote que dedicou 100% prioridade a esse caminho. Mas na sociedade, a maioria das pessoas numa sociedade, na nossa sociedade brasileira, jamais. Jamais. Mesmo aquele católico que se diz católico, ele vai na igreja uma vez por semana, né, 1 hora só, e acho que já fez o exercício espiritual dele, né? E continua sendo o androide de sempre, trabalhando que nem um louco. Né? Então, é preciso desprogramar. Desprogramar. Aprender um novo processo. Aí você muda o teu ego. Isso é muito importante. Você precisa começar, né, o caminho espiritual significa voltar mais para o si mesmo. Ok? Você precisa começar a parar para voltar, fazer coisa para si, não coisa para os outros. Quando você está numa empresa, você está trabalhando para os outros, ou trabalhando para o teu patrão, a única coisa que você tem lá é um salário. Mas o que você está produzindo, o que você está fazendo com suas mãos, com sua mente, com sua cabeça, é sempre para o mundo externo. Você vai dedicar uma energia agora, um tempo muito importante da sua vida para você. Você vai fazer coisas para você.
E você tem que achar esse tempo. Tá? Isso é muito importante. Se você não achar esse tempo, você vai continuar sendo consumido pelos valores da sociedade. Você é consumido pelo trabalho, pela sua empresa, consumido pelo seu emprego, pelos seus desejos, você é consumido pelo seu desejo. Tá? Um ponto interessante que nossos mestres ensinam, você precisa praticar a harmonia com a natureza. Isso é imprescindível. Ou seja, você precisa aprender que tem estrela no céu. O cara que fica em São Paulo a semana inteira, ele não sabe o que é estrela. Ele nem tem noção do que, o que vira, o que não vira, quem é o que. Você pergunta o que é aquilo. Ah, o que é aquilo lá? Você não sabe, pô, que aquilo é o planeta Marte, que é o planeta Vênus, que é Júpiter. Não sei, pô, nunca olhou para o céu na vida. Ele não sabe que está em cima de um planeta redondo, que flutua, sabe, numa galáxia, que tem o universo inteiro. Ele não sabe que tem o oceano que vibra, que é essa monstruosidade. Ele não fica olhando o pôr do sol todos os dias, caindo no horizonte, meditando sobre aquela coisa fantástica. Ele não sabe o que é uma cachoeira, o que é um riacho, o que são as plantas crescendo, os animais vivendo, os pássaros cantando. Porque ele está na selva de pedra, voltado no mundo. Então, o que o Tai Chi Chuan fala, o que os mestres taoístas falam? Que o primeiro passo, o homem precisa entrar em equilíbrio, em harmonia com o fluxo da natureza. Ele precisa entrar em harmonia com o Tao. Tao é como tudo flui. O fato do homem estar fora da natureza, numa selva de pedra, fez com que ele perdesse contato com o Tao. Ele perdeu contato com a natureza, com a sua natureza, com o seu fluxo, com a harmonia com as plantas, com os animais. Tá? Ele precisa voltar a esse equilíbrio. E a natureza, o contato com a natureza é uma das coisas mais importantes no processo espiritual, no processo de adquirir paz interior. Ele precisa criar um mecanismo de fugir das grandes cidades aos poucos, até ele conseguir ter um equilíbrio espiritual e morar no interior, morar num lugar muito mais em paz, tranquilo, onde a paz reflete na vibração, na energia que está em volta. Tá? É difícil ter paz engarrafado no trânsito de São Paulo, respirando aquela poluição. É difícil. Todo mundo xingando você na orelha, metendo, sabe, ladrão passando a mão, sabe? É uma vibração que flui ali. Você está influenciado por aquela vibração. Você é influenciado pelo encosto, sabe? Pela perturbação. Encosto de gente viva, encosto de gente morta, tudo ali perturbando. À noite você não dorme. Conta para pagar até o pescoço, sabe? Né? Então pensa nisso. Aí eu aconselho você a fazer uma prática espiritual. O que é uma prática espiritual? Uma prática pode ser, prática mesmo, yoga, tai chi, praticar, fazer uma prática. Kung Fu eu não vou aconselhar você, sabe por quê? Porque é extremamente raro você encontrar uma academia de Kung Fu que preste nesse país, nesse Brasil. Só tem droga. Só tem professores que estão mais afim de ganhar dinheiro de você, né? Fazer você competidor, lutador, que nem entende de budismo, nem que nós estamos falando aqui. Se você perguntar para ele sobre Buda, ele o que é Buda? Meu negócio aqui é porrada, o negócio aqui é porrada. Academia de porrada. Então, eu dificilmente eu aconselho você a fazer isso porque eu não confio nos professores. Só se eu conhecer muito ele mesmo, saber a sua linhagem, saber que ele é um profundo conhecedor de todas as filosofias orientais, sabe orientar o discípulo para o caminho da luz. Por isso você vai encontrar mais conhecedores do taoísmo e do hinduísmo, das filosofia do budismo, no caminho do yoga e no caminho do tai chi. Hoje, no Brasil, infelizmente, isso aqui virou esporte. E você sabe que esporte é o quê? É fruto do capitalismo decadente.
É fruto do modelo da competição, do torneio, medalha. Isso aí é a maior bobagem que inventaram na face do planeta. Isso é coisa de, né? É coisa de quem quer ir para o conflito mesmo. E não ir para a paz. Quando eu vou fazer uma palestra aqui sobre o mosteiro de Shaolin. Aí nós vamos conversar o que era o Kung Fu Shaolin. Aí vocês vão visitar as academias aí do Brasil e vão ver se tem Shaolin nas academias por aí. Aí depois vocês conversam comigo. Tá? Entendeu? A não ser que você venha fazer Kung Fu aqui em Limeira. Na nossa escola que a gente preza por isso aqui. O que eu estou ensinando aqui, eu ensino a todos os meus alunos. A única coisa importante na nossa existência é acordar para o nosso espírito. Medalha é coisa de idiota. Tá? Então procure uma prática. Yoga é uma coisa maravilhosa, muito bom. Existem muitas linhas de yoga, várias linhas de tai chi também. Procure um professor que seja simpático, que entenda de filosofia taoísta, que vai ensinar muitas coisas boas. A prática do tai chi vai deixar você muito tranquilo, muito relaxado, vai trazer equilíbrio para você. Esse equilíbrio energético, vibracional, é uma ferramenta importante para o equilíbrio interior, para a paz interior. Porque um cara estressado, não tem jeito. O yoga, muitos mestres de yoga, muitos professores de yoga estudam muito a filosofia, o hinduísmo, certo? Estudam o budismo. Então, eles podem dar orientação interessante, podem indicar livros, tal. É um caminho mais sábio, né? É uma coisa muito gostosa, harmoniosa. Vai praticar yoga, não tem torneio de yoga. Sabe, torneio de yoga, competição de yoga, né? Que bobagem, né? Não tem, então você vai para uma prática, você está sabendo que está indo para uma prática interior, uma prática espiritual, é uma prática voltada para o espírito. Agora também fuja daquela academia de yoga, fuja da academia de yoga quando o nego só faz ginástica, tá? Porque a professora não abre a boca, só fica perna aqui. E não dá um conselho espiritual, não dá uma aula de filosofia para você. Vira uma ginástica babaca no ocidente. Aí acabou, sai, corre dessa academia. Vai procurar um professor sábio, um professor inteligente. Certo? Se não tiver, muda. Vai procurando até se achar um legal. Entendeu? Eu conheço professores muito bons de yoga. Pessoas que estão há anos ensinando yoga como um processo espiritual mesmo, de vida. Né? Não vai atrás de ginástica. Ginástica é uma bobagem. Ginástica é coisa ocidental. É academia para levantar ferro, levantar peso. Né? Para pitbull anabolizado. Né? Pitbull anabolizado. Aquele cara que faz ginástica na academia anda com o pitbull do lado depois. Você não sabe qual dos dois é o animal. Né? Então... 6. Um trabalho muito importante dentro dessa busca da paz interior, é uma das ferramentas mais poderosas, é a prática de meditação. Você precisa praticar meditação todos os dias. Então, meditação. Você, às vezes na própria escola de yoga, na própria escola de tai chi, o mestre teu vai ensinar a meditação. Tá? Se não, você vai procurar alguém, ou uma escola, ou um mestre, que te ensine meditação. Olha, eu sei, pois é, as pessoas são muito confusas, as pessoas me procuram muito. Então veja bem, eu vou fazer uma palestra sobre a importância, hoje em dia, de você ter um bom mestre, de você ter um bom guru. Nós sabemos que o conhecimento é interno, está lá dentro de nós. O verdadeiro guru, ele não ensina essa coisa, ele vai trabalhar o teu ser para você encontrar essa coisa. Ele vai trabalhar essa periferia, vai te ensinar budismo, filosofia, é um indivíduo mais vivido, é um indivíduo mais harmonizado, crescido, passou por esses caminhos. Então ele pode ser um orientador para você. Certo? Ele pode ser um mestre teu. O mestre é importante em nossas vidas. Ele que dá os primeiros passos, que dá os bons conselhos em nossas vidas. Se não fossem os grandes mestres, os grandes instrutores, os grandes professores, a gente estava numa treva violenta, a gente estava no buraco até hoje. Sendo conduzido pelos políticos e pelos generais da vida.
Você já pensou que buraco nós estaríamos na vida? Guiados por generais e políticos? Não tendo os poetas, os grandes mestres, os grandes sábios, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, a meditação é uma das grandes ferramentas para você voltar-se para dentro, para você olhar para seu interior, verificar todos os seus fantasmas, todos os seus medos, todas as suas neuroses, todos os seus desejos, todos os seus anseios. Na observação, você compreende mais o que você é. E a filosofia vai ajudar você a moldar esse novo ser. Aí eu tenho certeza que quando você parar para meditar, você vai ver a paz que flui de dentro de você. Não vai ter ansiedade, não vai ter milhões de desejos não realizados, sabe? Não vai ter aquele impulso sexual violento que você quer pegar todas as meninas na sua frente, que nem doente mental. Não, tudo vai estar equilibrado, tudo vai ser na medida certa, a coisa acontece com bastante harmonia, porque quando você está em paz, você atrai paz. É a lei da atração. Se você está bem, você só vai atrair coisa boa. Se você está em paz, só vai vir coisas maravilhosas. Agora, se você está mal, só vai piorar. Porque é isso que você vai atrair na sua vida. Se você investir na busca da paz, ela vem, ela acontece. Mas tem que investir. Tem que fazer alguma coisa. Não adianta só ficar na mente. Ah, eu quero fazer yoga, mas não faz. Ah, eu quero fazer... Ah, mas não... Lembra da minha palestra? Quem não assistiu, assista 7 chaves para a iluminação. São 7 conselhos para você trabalhar o teu ser. Isso vale muito para essa busca da paz interior. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que achar um tempo para estudar budismo, achar um tempo para fazer a prática do yoga, do tai chi, achar um tempo para ir passear na natureza, para ir buscar conselhos com grandes mestres. Nós vamos ter a nossa escola nas montanhas, no Ashram. Você vai poder nos visitar sempre lá. Lá nós vamos ter um espaço na natureza para você meditar, para você buscar o si mesmo. Nós vamos estar orientando as pessoas nesse processo. Esse é o nosso trabalho. Ampliar cada vez mais um espaço onde as pessoas possam buscar a sua paz interior. Esse é o aspecto importante de trabalhar o espírito constantemente. Né? Muito bem. Após você trabalhar a sua meditação, você vai ver que quando você está mais em paz, mais equilibrado, vai começar a surgir uma coisa de dentro de você, vai se manifestar uma coisa que você jamais pensou que existia. Vai florescer o seu espírito. Ó, que legal, deu até o número 7, ó. O espírito acontece, ele vem à tona, o seu espiritual se manifesta. E se manifesta como? Né? Você começa a ter as experiências que seu espírito. Você pode começar a se tornar um vidente, ver o mundo espiritual, falar com espíritos. O chakra abre quando você está mais em paz. Acontece a iluminação. Acontece a experiência psíquicas elevadas. Não é aquela velha história, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Quando o seu espírito estiver pronto, o contato com o invisível vai acontecer. Ele é natural. Ele acontece naturalmente. Se não acontece, se você nunca viu um espírito na vida, é porque você não está pronto ainda. Ai, mas você nunca viu um ET, porque você também não está pronto ainda para ver ET. Se você vê ET, você sai correndo. Você faz xixi na caixa de medo, espírito é a mesma coisa. Quantos amigos meus falam, não quero nem ver espírito, pelo amor de Deus, espírito não quero saber, eu faço, não, pelo amor de Deus. Morto é do outro lado, eu quero viver aqui com os vivos, não é, sabe que os mortos estão tudo do lado dele, né? Você está entendendo? Então, na verdade, você tem que estar pronto, você tem que estar maduro. Quando você estiver maduro e o plano espiritual perceber que você está maduro, que você domou esse espírito indomável, você matou esse ego seu decadente, aí você está pronto para dar um passo a mais, para entrar nessa dimensão do espírito. Tá? Isso vai acontecer se você estiver pronto, cara. Você tem que estar pronto. Senão você não vai receber esse encontro com o mestre espiritual. Você pode ter uma saída do corpo consciente. Né?
E essa saída do corpo consciente sempre vem com o mestre espiritual te guiando. Ele que abre as portas para você, ele que prepara o caminho para você. Porque você está pronto, você está maduro. Tudo é um amadurecimento nessa vida. Mas se o indivíduo nunca investiu nada na vida dele, ele jamais vai passar por uma experiência dessa. Ele vai ficar um androide a vida inteira aqui, vai morrer, vai no plano espiritual, encher o saco dos outros e se tornar um encosto para nós aqui vivos depois. Aí toca nós que cuidar do morto em centro espírita, sabe? Porque além de encher o saco aqui, vai encher o saco do outro lado. Quantas vezes eu não tenho que pegar espírito quando fala, vai procurar sua turma, para de me encher o saco. Vai lá com seus amigos drogado, roqueiro, vai me encher o saco aqui agora. Manda embora mesmo. Quando não tem tempo para ficar conversando, porque tem espírito, não adianta você falar. Não adianta você doutrinar, falar, não aprendeu a vida inteira, vai aprender em 10 minutos de papo com você. Não vai. É uma vida, tudo é um processo de uma vida. Vê isso que eu estou falando tudo para vocês, é uma vida. Se vocês não reformularem, isso leva tempo para sua consciência amadurecer, para você se convencer, sabe? Para você fazer mudanças de emprego, para você sair de cidade grande e morar no interior, morar numas montanhas, mudar de vida. Isso aí você tem que estar pronto para isso. Tem pessoas que não vão estar pronto nunca. Tem pessoas que não vão abandonar a cidade grande nunca. Não tem problema, vai morrer, vai dar trabalho do outro lado, vai encarnar de novo, vai passar por todo o processo outra vez. Até que um dia ele tem que acordar para buscar o seu espírito, porque senão, reencarnações é repetição. A gente nunca, como nós estamos numa vida de reencarnações sucessivas e o único objetivo é o aprendizado, e se você não aprende numa vida, você tem que encarnar de novo para continuar o aprendizado. Por isso que os mestres dizem que uma vida de yoga queima muitas encarnações futuras. Porque você volta-se para verdadeiramente para o que você tem que fazer na Terra. Para desenvolver teu espírito, tua alma, tua consciência. Uma vida espiritual é uma vida muito importante. Ela queima 10 encarnações futuras se bobear. Porque você resolve numa encarnação uma coisa que você fica protelando. Tá? Quem é kardecista espiritual? O espírito fala isso demais para as pessoas. Você está lá em cima, você planeja fazer uma coisa, já que você encarna, chega aqui, você é levado pelo mundo, você não faz nada. Aí quando você retorna, você fala, puta merda, eu não fiz nada do que eu tinha planejado, vou ter que encarnar de novo. Aí encarna, talvez não faz nada de novo, né? Continua sendo levado pelo fluxo do mundo, da sociedade, e ele não pensa, cara. Ele não para ser um cara inteligente para questionar, ele não para realmente brigar, lutar, querer novos valores, entender esse processo e ir em busca de uma verdade. Porque a verdade existe, ela está aí. Sempre esteve no planeta desde milhares de anos atrás. Os grandes mestres deram a receita. Se você for buscar agora, tirar seu traseiro, o seu sofá que você está me assistindo aí, e começar a fazer alguma coisa, você vai ver quanta coisa vai cair na tua mão. Só eu posso detonar a sua cabeça, eu tenho mais de 100 palestras, se você assistir a 100, eu garanto que você não vai ser o mesmo. Você vai ficar louquinho depois de me ouvir. Porque as pessoas depois que me ouvem, pelo menos elas têm uma semente, elas se tocam, falam, puta é merda, ele tá com a razão. As pessoas começam a me dar a razão. Mas, e aí? Vamos para a luta, agora vamos para a ação, né? Não adianta só assistir palestra do Laércio também não fazer nada. Tem que fazer. O meu trabalho é uma semente para vocês. Tá? Por isso que eu estou criando uma escola mais avançada, porque eu quero criar um ponto onde pessoas de várias partes do Brasil vão para lá para fazer uma prática mais intensa. Lá você vai ver, nós vamos fazer um esquema, você vai ficar um mês lá. Você está de férias no fim do ano, vai passar 3 meses com a gente de férias lá. Você vai ver a hora que você voltar para casa, se você consegue voltar para casa direito. Essa é a revolução que importa, é a revolução do espírito. Quando você descobre o espírito, andar numa cidade fica muito difícil. Viver os valores de uma cidade fica muito difícil. Sabe? Os seus ídolos vão mudar. Você acha que os seus ídolos, você vai entrar num show de rock e se matar pelo aquele cantor que está lá em cima? Claro que não, você não vai ser idiota a esse ponto mais, né? Nem se matar numa partida de futebol, se matando na torcida, brigando que nem um louco, por causa de 2 negros jogando bola lá embaixo, né? Quais vão ser os seus valores? Né?
É uma transformação profunda. Né? Então, o espírito começa a vir à tona. Quando o espírito começa a vir à tona, você começa a ver outros valores. Você vai ver que existe um universo acima de você. Né? Acontecendo agora. Você vai ver que tem ET no universo. Tem disco voador, tá o universo inteiro aí. Isso que deixava o Raul Seixas maluco, né? Enquanto o mundo estava se matando aqui por esses valores tão babaca, pô, cara, o disco voador chega, tem milhões. Isso que deixava o Raul louco. Isso que ele não se conformava com essa sociedade, que ninguém ligava para essas coisas mais avançadas. Que estava acontecendo agora. Né? Por isso que uma das coisas maravilhosas que eu achei, e eu achei assim uma pena que ela acabou, foi o movimento hippie da década de 60. Foi uma das coisas mais maravilhosas no sentido de chutar o pau da barraca da sociedade, cara. Nós temos que fazer uma nova revolução hippie no terceiro milênio, mas uma revolução sem droga, sem essa doença. Nós vamos fazer uma revolução do espírito. Nós vamos começar a largar as grandes cidades, abandonar esses grandes centros urbanos que estão decadentes e vamos para uma nova revolução hippie, mas o hippie do terceiro milênio. E o foco não vai ser o rock and roll. O foco vai ser o espírito. Aí você vai ver como é que a coisa começa a dar certo. Entendeu? Esse aspecto é importante. Porque o espírito deve ser a nossa meta. Tá? Jesus tem uma frase muito interessante. Procurai o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa deve ser a sua meta. Naturalmente, todas as coisas que você realmente precisa serão acrescentadas naturalmente. Você tem que acreditar nisso. Porque tem muitas pessoas que falam, se eu largar aqui, eu vou viver do quê? Vou comer o quê? Eu falo, porra, meu, para, cara, você nem fez a mudança ainda. Você é burro, você acha que você vai morrer de fome, cara? Você tem talento. Você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. É só você ter consciência e botar em funcionamento. Tem que botar para funcionar. Senão você vai morrer de fome mesmo, né? Você pode viver de uma forma voltada para o espírito, ter o seu sustento, ter o seu equilíbrio e conquistar a paz. Se isso não fosse possível, Buda não teria dado os conselhos, Jesus não teria dado o conselho. Porque é possível, sim, no mundo de hoje e é possível agora. Só que você tem que começar a fazer agora esse movimento. Não deixa para o ano que vem, depois do carnaval, depois do Natal, não, tá? O brasileiro é típico de querer fazer mudanças. Ano que vem eu faço. Depois que eu receber o 13º eu compro. Depois do carnaval a gente resolve. Né? Não, você tem que fazer agora. É agora que você tem que começar. Né? Eu tenho amigos, cara, eu trabalhava muito em São Paulo, hoje eu estou muito pouco em São Paulo, estou mais aqui no interior mesmo, né? E daqui levando para o fundo do mato. Não me convide muito para ir para São Paulo, tá? Eu não vou. Né? Eu vou lá só se for realmente necessário e for preciso. Do contrário, venham até aqui, venham no meu espaço. Vocês que têm que fazer a peregrinação agora. Né? Eu vou fazer uma palestra aqui com o título A Importância da Peregrinação. O peregrino vai chamar a palestra. Tá? As pessoas precisam tirar a bunda da sua casa, da sua cadeira, do seu escritório e peregrinar aonde está a luz, aonde está o mestre, aonde está o orientador. Por que as pessoas peregrinam para a Índia, vão no Sai Baba, vão no Osho, vão no Caminho de Compostela, né? E vão não sei para onde, vão peregrinar, vão buscar o que precisa ir. Porque você precisa de um contato com o teu espírito. Você precisa buscar aonde está o ensinamento. E o ensinamento não está na porta da tua casa. Você tem que peregrinar em busca. Tá? Esse é parte do seu esforço, é parte do seu trabalho. Né? Se você levanta todo dia às 6 horas da manhã e trabalha que nem um maluco o dia inteiro, por que você não pode ir buscar o conhecimento? Mas é longe, não, está lá. Então fique aí. Né?
Na Índia, na China, os grandes mestres, sabe o que eles faziam? Subiam nas montanhas e ficavam lá no mosteiro. Você pensa que ele ia pregar na cidade lá e bater na porta da sua casa, que nem testemunho de Jeová? Não ia não. Quer conhecimento? Vai lá, bate na porta da casa dele. Se ele tiver a fim de te receber, ele recebe. Senão, também você fica lá na porta, tomando chuva. O mestre Zé era fogo. Você está entendendo? É complicado. Então você precisa fazer a sua parte. Você tem que peregrinar. Você tem que peregrinar. Você tem que ir em busca. Se você buscar, hoje no mundo globalizado, tem muito material para você estudar, tem muita informação e tem muitos caminhos para você seguir. Se você não faz porque você não quer. O dia que você morrer e for lá reclamar lá em cima para São Pedro falou, agora é o seguinte, você não foi, tá tudo lá. Botei uma mesa cheia para você e farta de material. Você ignorou? Esse é o discurso do São Pedro lá na porta do céu. Então ele olha a sua ficha e fala, desce. Mas não adianta você falar que não sabia. Porque hoje em dia, todo mundo sabe. O nível de informação no planeta é tão grande, né, que tem informação em tudo. Na internet, clica Buda, aparece 1 milhão de Buda, de budismo, de informação, de escola, de academia, de ensinamento. Vai atrás. Vai pesquisar. Certo? Vai fundo. Faça uma transformação. Não tenha medo. A paz só pode vir com transformação. O Buda tem uma frase assim: não existe crescimento sem transformação. Podemos acrescentar uma nova frase: não há paz sem transformação, sem mudanças. Você precisa transformar sua vida. Aí a paz acontece. Porque a paz, ela é um estado de consciência do ser. Não é uma coisa que você compra em supermercado. Não adianta você ter $1 milhão, você não compra a paz. A paz é uma conquista pessoal, é uma conquista interior. Tá? Então é muito importante isso tudo. Então, vamos encerrar a nossa palestra dizendo assim para vocês. A paz, você conquista ela. E como eu conquisto ela? Fazendo transformações. Transformações na minha vida. Siga esses 7 conselhos que nós demos aqui para vocês hoje e você vai estar no caminho. Para encontrar essa paz, para você encontrar esse estado elevado de consciência que os grandes mestres, que Buda, Jesus, vivia. Né? E que os espíritos ascensionados vivem nesse estado de plenitude, de paz interior. Ok? Então, boa noite a vocês, até um próximo encontro, até uma outra conferência. Que pouco a pouco, nessas humildes conferências que nós fazemos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz, e também nós levamos isso nos DVDs para grande parte das pessoas que estão buscando pelo Brasil afora, né? Essa é a nossa contribuição para a luz. Esse é o nosso trabalho em prol da luz, de levar a luz às pessoas que estão buscando essa luz na sua casa, no seu grupo, né? Ok? Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro.